Ei, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas! Acho que agora o meu fone tá funcionando direitinho. Tava tentando resolver aqui a conexão, mas acho que agora tá tudo em ordem. Vocês estão conseguindo me escutar? Se estão conseguindo, me deem um joinha, fazendo favor. Hoje o nosso assunto aqui vai ser muito bacana, muito importante. A nossa relação, né, entre emoções e alimentação, a nossa relação com a comida, com o cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente. Somos seres aí integrais. Então, que a gente possa trazer esses conteúdos associados à saúde mental, associado a uma vida completa, a um bem-estar, e é o nosso intuito aqui do nosso canal. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que já está aqui com a gente, a Nani Cambui. Eu vou convidá-la aqui para a nossa conversa e é um papo muito importante, porque eu acho que a gente tem uma relação um pouco distorcida com a nossa alimentação e com o nosso corpo, né? Corpo e mente não estão separados. É importante a gente pensar sobre isso, cuidar do nosso bem-estar, da nossa saúde, acima de tudo. Então, se você puder, manda um aviãozinho aí para as pessoas que você conhece, que possam estar interessadas nessa conversa, e vamos participar todos juntos aqui. Eu vou chamar a Nani, que aí a gente bate papo também. Ei, Nani, tudo bem? Tudo ótimo, boa noite. Vocês estão me vendo Boa bem? noite. Me ouvindo bem? Tô te escutando. Você consegue me ouvir também? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiro, te agradecer, né? Agradecer o convite para essa live incrível, esse tema, como você falou, que é tão importante a gente estar trazendo aqui, né? É muito normal as pessoas não entenderem, acabarem muitas vezes até se culpando por não terem essa questão do controle, enfim. Então a gente vai desenrolar bastante coisa aqui na live, né? Mas fiquei muito feliz aqui quando a Uhum. gente fez, né, esse contato e principalmente por poder ajudar, né, outras pessoas, levando aí esse conhecimento e toda essa questão, tá? Então, eu me chamo Nani Cambuí, eu sou coach, terapeuta, analista comportamental, eu entrei na analista corporal, eu entrei nesse mundo do desenvolvimento humano, né? Me apaixonei pela neurociência, né? Essa questão da neuroplasticidade, a capacidade que o nosso cérebro ele tem de se moldar conforme a gente deseja, conforme a gente quer que Os seja e nossos não estímulos. Exato. totalmente. Então, eu me apaixonei por esse mundo porque, ao contrário do que a gente imaginou muitas vezes, que é o acaso do destino, que Deus quis assim, muitas coisas assim, Deus quis, mas saber que a maioria delas depende de nós, dos nossos estímulos e daquilo que a gente incentiva. Então, assim, para mim foi um divisor de águas mesmo na minha vida, porque eu vi ali a chance de mudar realmente aquilo que eu gostaria de mudar para mim e, lógico, para muitas outras pessoas. Então, encontrei aqui uma pessoa que já adorei de cara, né? Já simpatizei muito, já gostei muito. A gente sente a energia. É verdade, Nani. Deu uma travadinha. Enquanto a Nani volta para falar com a gente, eu queria agradecer a todo mundo que já está aqui. Paulo, a Fê, a Neia, tanta gente linda, a Marlinda, a Thaís, o Felipe. Ai, que delícia, pessoal. Mamãe está aqui também. O nosso papo hoje vai ser muito gostoso. Vamos esperar. Eu vou chamá-la de volta na nossa live. Mas o nosso tema aqui hoje é sobre emoções e alimentação. Qual que é a relação entre as nossas emoções, o nosso apetite, o nosso cuidado com o corpo? Né? A gente vai falar um pouquinho dessa relação aí. Se é uma relação saudável, ou se a gente, de alguma forma, acaba punindo o nosso próprio corpo,
né, com os comportamentos que a gente adota durante os nossos dias, durante a nossa vida. Mas uma coisa que a Nani colocou, só antes da Nani completar, que a gente tem o poder de ação, de modificar esses hábitos, né, Nani? Que é o mais importante. A gente tem que sair desse papel de vítima e vir mesmo para esse papel de ator, de atuação na nossa vida. Isso, então, exatamente. Obrigada por ter aceitado a nossa conversa. Mamãe fez a ponte, ela está até aí com a gente. E fala um pouco sobre você mais, sobre a sua experiência, sobre esse trabalho, né, de descobrir aqueles pontos específicos naquela pessoa, a relação dela com a alimentação. Coloca mais pra gente, Nani, por favor. Sim, com certeza. Uma coisa que você comentou que me chamou muita atenção e às vezes a gente não entende a importância disso, é a questão de mente e corpo estarem ali interligados e por conta disso a gente poder usar tudo isso a nosso favor. Então, muitas vezes a gente imagina o quê? O que a maioria das pessoas elas imaginam? Que, como eu comentei, né? É minha genética, eu fui destinada a ser assim. E aí, por acreditar dessa forma, é natural que o corpo vá corresponder dessa forma, né? Então, tudo começa, ao molde, né, do nosso corpo, dos nossos hábitos, do nosso comportamento, ele não começa naquilo que a gente faz, mas começa naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acredita, porque tudo que acontece aqui dentro vai se refletir no externo, né? Então certeza. É importante a gente, não é, Ana? Então, assim, é importante a gente ter essa clareza, a gente ter esse entendimento que, assim, a gente não está aí ao acaso do destino, né? Mas quando a gente tem um entendimento de como a gente pensa, de como funciona as nossas questões internas, mentais, né? Aí a gente começa a mudar o nosso comportamento. Como você comentou muito bem, a gente tem o poder da ação, a gente determina os nossos comportamentos e usando isso de uma forma alinhada, usando isso, né, trabalhando a nossa mente a nosso favor, o nosso comportamento, os nossos resultados vão ser legais, eles vão de acordo. Mas tudo isso a gente precisa ter esse entendimento, essa clareza, é uma coisa só e eu posso usar isso a favor, né? Então foi muito, para mim foi um momento, né? Eu comecei a trabalhar com emagrecimento pela dificuldade em emagrecer. A princípio eu achava que eu nunca ia engordar, porque ninguém na minha família tem um perfil de ser pessoas acima do peso, de serem pessoas obesas, né? Não tem essa característica a minha família. Então, para mim, eu achava que eu posso comer de tudo que eu não vou engordar. E aí até que eu comecei a sentir o resultado disso, porque as minhas ações elas não estavam congruentes com o meu corpo, né? Então aí nesse momento eu fui começar a entender que tem muita questão da responsabilidade, né? Que os meus resultados eu estava construindo todos os dias. E aí eu engordei 10 quilos, eu falei, epa, não, então, né, não é a minha genética. Não posso depositar a responsabilidade do meu resultado na minha genética, porque eu acabei engordando, né? Aí depois, pode falar. Você colocou algo muito importante. Eu acho que eu quero até trazer aqui, na verdade, duas questões, viu, Nani? Sim. Se você está citando aí a questão da genética, né? Eu sou geneticista, minha base de formação na ciência é a genética. Uau. Antes mesmo de atuar na neurociência, né? Então a gente fala que todo o nosso fenótipo, ou seja, toda a nossa estrutura corpórea, mental, ela tem um fator genético, mas a gente também tem aí um fator ambiental, que entraria alimentação, nosso estilo de vida, exercícios físicos, hábitos mentais e emocionais. Então a gente é um ser aí muito mais integral, né? E aí quando você fala que você percebeu, de acordo com a mudança do seu fenótipo, ou seja, você engordou, né? Você percebeu que, na verdade, existia um outro fator ali ambiental das suas escolhas. E aí eu queria só colocar um outro ponto aqui, porque a gente traz uma experiência que eu tenho comigo, viu, Nani? Eu demorei um tempo para processar essa questão de ser saudável, ser magro,
estar acima do peso. Então é algo que hoje, para mim, que eu já solucionei isso dentro de mim, eu não busco emagrecer por emagrecer. Eu não sou essa pessoa. Eu busco ter uma alimentação saudável, eu busco ter uma atividade física diária, eu busco ter hábitos mentais, espirituais, ou seja, eu tento olhar para a minha experiência de vida de uma forma mais completa. Porque eu acredito muito que quando a gente associa, a gente tem um padrão estético, querendo ou não, né? Tanto para a mulher quanto para o homem. E quando a gente quer atingir esse padrão estético, sem compreender as necessidades do nosso próprio corpo de manter-se saudável, em equilíbrio biopsicossocial, né, a gente perde um pouco o foco e acaba maltratando o nosso corpo. E aí vem a questão dessa relação que a gente está querendo trazer hoje aqui, emoções e alimentação. Então, muitas vezes, quando as pessoas escutam a palavra emagrecimento, antes eu associava a algo punitivo, Nani, para mim. Sim. Porque eu cortava coisas que eu gostava, eu tinha que me privar de muita coisa. Então, eu queria até que você pontuasse, assim, sobre essa perspectiva. Até porque eu tive que ressignificá-la, sabe, na minha experiência. Sim. O que conduz os nossos comportamentos, nossas decisões, as nossas escolhas todos os dias, né? Hoje, a menor parte das pessoas, elas têm uma visão de longevidade, né? Com tanta informação que tem, com o tanto de compromissos que todas as pessoas têm, as pessoas pensam em viver o hoje, né? São poucas as pessoas, um pequeno percentual de pessoas que pensam na longevidade. Então, se você hoje olhar, né, como eu quero estar daqui 20 anos, 30 anos, e você se visualizar lá na frente, esses pilares que você comentou, alimentação saudável, atividade física, espiritualidade, meditação, tudo isso te leva ao quê? Se você equilibrar esses pontos, você vai emagrecer. Não tem como você pensar em uma longevidade, em uma velhice saudável, em uma qualidade de vida com uma alimentação ruim, sem uma prática de atividade física, sem uma meditação ou um exercício de relaxamento, algo que faça você se conectar com você. Então, esse equilíbrio é que nem os pés de uma mesa, né? Não tem como uma mesa se sustentar se não tiver uma perna. Então, se você for pensar na longevidade, você não que seja obrigatório você estar no peso ideal, mas você vai estar no peso ideal quando esses pilares estiverem em equilíbrio. Em equilíbrio, exato, é isso. Porque o seu corpo naturalmente vai chegar no seu equilíbrio genético com o ambiente, aquela relação que a gente estava falando do início, né? Exatamente. Mas as pessoas, elas deixam, a maioria delas, para quê? Para correr atrás quando? Quando a saúde está debilitada, às vezes por falta dessa visão do futuro. O que eu estou fazendo da minha saúde? O que eu estou fazendo com o meu corpo? Muitas vezes falta essa falta, né? Falta essa reflexão mesmo, essa falta de entendimento que você, apesar de não estar escolhendo cuidar da sua saúde, você está plantando, né? A gente não tem as suas escolhas, você está plantando. Independente do resultado que você quer, estar alinhado com o que você quer colher ou não, você está plantando todos os dias. E muitas vezes acontece também da pessoa não querer encarar, né? Entra naquilo que você comentou, né? Da Ter uma travada, Nani. Depois eu vejo, agora eu não tenho tempo. Isso. Desculpa, você repete de novo? E aí a pessoa parou quando você falou assim, isso. Aí muitas pessoas, elas não têm a coragem de encarar, né? Então, aí o que acontece? Elas acabam falando assim, amanhã eu vejo, deixa pra lá, agora eu não tenho tempo para pensar nisso, não tenho tempo para me alimentar saudável. E aí, se você não tiver, é clichê, mas é muito verdade, se você não tiver tempo para cuidar da saúde, você vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Da doença. Né? Porque é plantação, você está plantando, né, todos os dias. Então, essa visão, né, ela precisa estar muito clara daquilo que você quer colher, né? Pode falar, o pessoal está comentando aqui, legal.
Tá, exato. Tem a minha amiga que tá até aqui com a gente, a Fê, eu queria falar que eu tô muito orgulhosa dela. Ela teve essa decisão de fazer um pouco todos os dias, ela tá aqui com a gente. E ela até fez um post ontem, Nani, eu esqueci de comentar com você, Fê, mas eu achei muito legal. Um post falando, era uma tirinha, e na tirinha tinha tipo a dúvida assim, o que que eu devo comer, né? Porque eu preciso emagrecer, eu preciso entrar às vezes nesse padrão, eu preciso achar o meu equilíbrio, o que que eu devo comer? E hoje as pessoas pregam aquelas cápsulas de comida pronta, né? Ou tomar whey protein, substituir a alimentação natural por algo que não é tão saudável assim, né? Se a gente for pensar. E aí ela Aham. fez um repost lá eu acho que é Fabiana, o nome da nutricionista. Comer comida. E eu acho que É. é isso, a gente tem que reaprender a comer comida, né? É. Mas uma comida que seja saudável mesmo. Isso. E você sabe, né, que assim, muitas vezes falta essa clareza do estar comendo por emoção. Para vocês terem uma ideia, tive uma coach, né, e ela tinha restaurante japonês. E aí a gente estava ali trabalhando, né, a questão das emoções, da mentalidade, enfim, né? E aí ela falou, chega no final do dia, eu vou lá e eu frito alguma coisa para eu comer. E aí eu, né, ali na conversa com ela, eu falei assim, né, Ju, ela ainda chama, né? Eu falei, Ju, mas o trabalho que você vai ter para fritar algo gorduroso e fazer algo mais saudável, de repente um peixe grelhado, alguma coisa mais saudável, é o É o mesmo. Já que mesmo. você vai ter que trabalhar, já que você vai ter que fazer, o trabalho, ele é o mesmo. E ela, né, parou e ela pensou, nossa, é verdade. Naquele momento, ela comia além do necessário e ela também comia sem perceber, porque na realidade, naquele momento, ela não estava comendo para suprir a sua fome física. Naquele momento, no final do dia, depois de 3 turnos, com 2 filhos pequenos, tudo que ela queria era descansar, era se sentir bem, era buscar uma recompensa depois de todo o trabalho que ela já tinha tido, o estresse, tudo que já tinha acontecido no dia dela. Então, tudo que ela depositava ali na comida, a recompensa de todo um dia de trabalho. E ela nunca tinha parado para cair essa ficha, sabe? O trabalho é o mesmo, mas a necessidade que ela tinha não era só da fome física, não era somente o jantar, mas era também recompensar todo o estresse que ela tinha passado, que na verdade é a rotina dela, né? Faz parte ali de todo da vida dela, mas a recompensa que ela buscava estava ali. Emocional. E aí o Felipe Total. até coloca aqui, né, que igual a frase que ele colocou, eu mereço um chocolate, afinal tive um dia terrível. E aí a gente vai associando isso mentalmente, né? Sim, e aí são os caminhos que a gente faz na nossa mente, né? São os caminhos que a gente faz, né? Então, quando você, como ele comentou aqui, né? Eu mereço um chocolate no final do dia, afinal eu tive um dia terrível. Você trilhou esse caminho, você fez esse caminho na sua mente. Então, a nossa mente está o tempo todo ali fazendo associações. E aí, o que que ela associa? Então, um dia terrível é sinônimo de um chocolate no final do dia. Você fez esse caminho. E isso que é isso que eu acho assim maravilhoso, né, na neurociência, que é essa capacidade do tudo bem, eu fiz, mas eu também posso refazer. Eu posso fazer um novo caminho, ao contrário do que acreditou por muito tempo que não era Sim. possível, né? Hoje a gente sabe que não, tudo bem, eu fiz até hoje isso, mas hoje eu escolho fazer um caminho diferente. E com treino, repetição, com técnica, a gente consegue desfazer esse caminho antigo e fazer um caminho novo. E isso é maravilhoso, né? A sua mãe falando compensação, Compensação. completamente. É. Completamente. E você colocou aí a questão da meditação, né? Primeiro ela te traz a consciência desses padrões que a gente vai criando, né? Não só em relação à alimentação, mas em todos os nossos padrões. Nas nossas Sim, relações pessoais, no nosso trabalho. E aí, olha o que totalmente. a Fê acabou de falar, que legal, que foi a minha amiga que eu citei, né? Repito todos os dias, comida não é recompensa. E eu acho que esse é o primeiro passo, é tomar consciência do seu padrão, perceber, como a Nani falou, a gente tem opções, a gente tem escolhas,
claro que para construir um novo hábito, a gente vai demandar uma energia aí, porque o nosso cérebro, ele quer continuar, né, naqueles caminhos já construídos, porque ele não quer gastar uma nova energia para criar novos caminhos, né? É como se ele já tivesse feito a parte dele lá atrás, né? Então, Sim. eu já fiz a minha parte, agora eu quero sossego. É mais ou menos assim a comunicação dele com a gente, né? Não vem me dar trabalho, não. Exatamente. Então, é um processo de querer ter disciplina. E é claro que durante esse processo de construção de um novo hábito, a gente vai ter recaídas nesse processo, né, Nani? E aí, como lidar com essa frustração também? E aí é uma questão que eu trabalho muito, porque a maioria das pessoas, elas têm um padrão o quê? De errar e não continuar. Eu errei, então eu abandono. E na realidade, né, como você, vou dar um exemplo aqui, né? Quando a gente está aprendendo a andar, aprender a andar é um caminho que a gente está formando no nosso cérebro. Nada mais é do que um dos milhares de caminhos que a gente vai fazer ao longo da nossa vida. Mas o andar é um deles, né? Então, imagina só se uma criança levantou, aí ela cai, e aí a mãe fala assim, não, o meu filho ele não vai andar, né? Porque a primeira vez que ele levantou, ele caiu, então eu acho que ele não vai andar. É como se na questão da alimentação a gente falasse assim, então eu não consegui me controlar uma vez, eu não consegui falar não uma vez, então isso não é para mim. Na realidade, a paciência ela precisa ser desenvolvida nesse processo, por quê? Porque sim, vão ter momentos que você ainda não está com essa trilha, né, com esse caminho forte o suficiente, e você vai fazer o quê? O que o seu cérebro estava mais acostumado. Qual que era o impulso anterior? Era comer. Agora precisa um pouco mais de energia, demanda um pouco mais de esforço para você fazer essa nova trilha e se manter nela, né? Então, o que as pessoas não entendem é o quê? Por que a gente tem tanta empatia com o outro? Porque se alguém for falar, né? Nossa, eu tava fazendo a dieta certinho, né? A dieta certinha, e aí eu pisei fora da linha. O que a pessoa vai falar? Tudo bem, você errou, só continua. A gente tem esse costume de acolher o outro e a gente se chicoteia, a gente briga, a gente não se perdoa, né? E não entende que faz parte do processo também você falhar. É a mesma coisa. E quando isso vier a acontecer, é só você lembrar como que uma criança aprendeu a andar. Foi formando, foi levantando, foi caindo, foi engatinhando, foi, né, pegando nas coisas, levantou, caiu de novo, até ela conseguir ficar firminha e andar. É esse mesmo caminho, dessa mesma forma que a gente cria um hábito, que a gente cria um caminho na nossa mente. Então, errei, só continua. Eu comi algo que eu não deveria ter comido, não se pune, se acolhe e continua. Não existe outro caminho, porque é consistência, né? Qualquer hábito que você crie é consistência, né? Então faz Com parte, certeza, né? não é? Então faz parte, é normal, não dá para ser perfeito. E quanto mais a gente cobra perfeição, menos consistente a gente é. Né? Quanto mais a gente cobra perfeição, menos consistente a gente é. Precisa ter essa clareza de que vão ter momentos que eu vou errar e tá tudo bem. Vai ter momentos que eu vou querer fazer tudo certinho e eu não vou fazer, mas tá tudo bem. Só não vai conseguir quem desistir, não importa o tempo que leve. Mas hoje, principalmente hoje, nesse mundo cheio de informação, o que as pessoas buscam? Resultado rápido, né? A questão da pílula. Uhum. Né? Por quê? Porque elas querem serem emagrecidas, né? Elas querem ser emagrecidas. Então, quando você toma uma pílula, você deposita ali a responsabilidade de todo o trabalho nessa pílula, né? Tô dando um exemplo aqui, né? Mas na realidade, o que vai fazer você ser magra, né? O que vai fazer aí você não ficar mais no efeito sanfona? É você criar essa nova trilha. E essa nova trilha demanda tempo, demanda treino, demanda dedicação, mas é algo que você vai construir e que você vai levar
você não vai, não vai, os hábitos saudáveis, como você comentou, né? Eles fazem parte dos pilares principais da vida. Então não tem essa, mas eu vou emagrecer e vou voltar a engordar. Mas se você entendeu que é uma questão de longevidade, que é para a vida, que não é o padrão estético, que não é a futilidade, que não é para estar, né, dentro dos padrões, isso tudo se torna muito mais leve, isso se torna muito mais tranquilo. Né? E aí você já não tem, que o que acontece muito realmente hoje é, eu não quero nem pensar em emagrecer, porque já associa a essa questão do A padrão. punição, né? A punição. Ao padrão, a punição. Isso. E essa questão da punição, se a gente for levar para um outro lado, quando a gente come exageradamente, quando a gente come por emoções, a gente está se punindo muito mais, né? Porque o acúmulo disso no resultado da saúde, como você se sente depois quando você come exageradamente. Naquele momento você acredita que você está fazendo um bem para você, mas depois o quanto a sua saúde fica comprometida, o quanto você se sente mal, né? Todos os malefícios de uma má alimentação em exagero, você acaba se punindo muito mais. A punição pela má alimentação é muito maior. Então, diante da mesma situação, a gente consegue ter dois olhares diferentes, né? Uhum. Não, eu tô comendo porque eu mereço. Eu tô comendo porque eu preciso, né? Tem uma pergunta aqui. A pergunta... E eu já ia falar sobre isso, você acredita? Felipe, você tá lendo pensamento. Eu já ia falar que, na verdade, uma coisa também influencia na outra. Né? Então, quando a gente tem aí situações estressantes na nossa vida, a gente tem um desbalanço de neurotransmissores associados ao relaxamento físico, ao prazer. Quando a gente tem a baixa produtividade desses neurotransmissores, a gente também vai ter, querendo ou não, um maior desejo por um alimento que, na verdade, é rico em gordura. Isso é biologicamente explicado. A gente vai ter a tendência de escolher esses alimentos com mais açúcar, ricos em gordura e com baixo valor nutritivo. Isso é biologicamente comprovado. Então, assim, se eu descuido também, né, da minha mente, do meu bem-estar, das minhas emoções, isso influencia diretamente na minha alimentação. E esse alimento que não é rico nutritivamente, ele não tem aqueles aminoácidos essenciais para a produção, por exemplo, de serotonina, dopamina, ocitocina, que vão manter o nosso bem-estar. Então, eu sempre falo, Nani, que é um ciclo. Né? A gente não tem um ponto levando ao outro e termina. Não, um ponto leva ao outro e o outro leva aqui também. Exatamente. Então, a gente vai ter uma retroalimentação. E eu sempre falo, né, Ana, até respondendo aqui a pergunta, que assim, a gente tem uma programação de fábrica, da mesma forma como a gente tem o poupar energia, né? Por que é tão difícil criar um novo hábito? Porque a nossa programação de fábrica é poupar energia. E a outra programação de fábrica, que são coisas que não tem como a gente mudar, a gente pode aprender, usar a nosso favor, né, treinar, mas não tem como mudar. A outra é que a gente sempre vai estar buscando o prazer e fugindo da dor. Isso é uma programação natural nossa. Então, por que a gente tende a buscar aqui? Por que a gente tende a se alimentar mal, né? Com comidas que tem gordura, açúcar e sal. Por quê? E aí você vai poder falar e explicar muito melhor do que eu, mas as sensações que a gente tem quando a gente come, né, uma comida que tem gordura e que tem açúcar, é uma sensação, né, de bem-estar, é uma sensação de alívio. Então imagina só, se você teve um dia difícil de trabalho, se você teve um dia estressante, se você teve um dia cheio de desafios, você passou o seu dia na dor, vamos dizer assim, na dor. E aí, como que você vai buscar o prazer? Como que você vai buscar esse equilíbrio? Nosso corpo, ele está esperando jorrar essa dopamina, né? Nosso corpo, ele está esperando essa serotonina, né? Então, como que a gente vai encontrar esse equilíbrio entre buscar o prazer e fugir da dor? Se você passou o dia todo na dor,
automaticamente, na hora que você chegar na sua casa, o que que é legal, o que que é acessível, o que que é mais fácil, o que que dá todos esses estímulos muito rápido? É a alimentação. E aí entra uma outra questão também, que nós fomos ensinados como, né? Desde a nossa infância. Come tudo, senão não tem sobremesa. Ou, você se machucou, vamos lá tomar um sorvete, toma aqui uma balinha. Ou então, se você for bem na escola, você vai comer aquele lanche que você gosta. Ou seja, o tempo todo da nossa infância, a gente foi acostumado, Reforçado, né? a gente foi reforçado, a gente foi programado o quê? Que as obrigações são dores que você está vivendo e a recompensa, ela vem das coisas gostosas, ela vem das coisas que tem açúcar, que tem gordura, né? E aí, isso a gente foi acostumado lá na nossa infância, a gente aprendeu essa programação na infância, mas a gente vive essa programação ainda hoje, depois de adulto. O que a gente entende por obrigação, por dor, né? Mudou, porque quando a gente era criança, tinha que ir bem na escola, tinha que comer todo o prato, mas a programação, ela ainda é a mesma. A gente só mudou o que a gente faz, as obrigações mudaram, mas a programação, ela continua sendo a mesma. E aí a gente chega num cenário, né, Ana, que é assim, a gente começa a fazer coisas sem lógica até, né? Porque... eu tive, acho que foi até o comentário que ele fez, né? Eu mereço um chocolate. Tive um dia muito cansativo, não lembro, eu mereço um chocolate. E aí eu te pergunto, se você está cansado, né, fisicamente, quanto que um chocolate vai te deixar mais descansado? Porque qual que é o oposto? Se você para pensar, cansaço, cansado, descansar. Vamos dormir, galera. Se eu tô estressado, relaxar. Um relaxamento, meditação. Meditação, né? E aí a gente para. Por que a gente, né? Eu tô cansado, tô estressado, eu tô triste, vamos sentir alegre. Não, mas aí é assim, tudo de ruim, e aí a comida é um bolo só, né? Tô triste, tô cansado, tô estressado, tô nervoso. O que eu preciso fazer para me desestressar, para eu descansar? Comer. E aí a gente vê o quanto essa programação fez a gente ficar totalmente ilógicos. Porque não tem lógica. Se você tá cansado, você vai comer para descansar? Só que é como a Josi, né? Acho que comentou. Tá no automático. Você foi programado para, em algum momento, você passou por uma situação que criou um caminho na sua mente que te disse o quê? Quando você estiver estressado, coma para você desestressar. E por mais sem sentido nenhum que isso faça, você foi programado dessa forma. Então, e aí que entra, né, toda essa maravilha desse trabalho, né, da neurociência, que faz o quê? Que tem como a gente desfazer isso e fazer novos caminhos, né? Dar outros significados. Sim. Né? E isso é incrível. Com certeza, Nani. Minha mãe até colocou algo aqui que eu achei muito interessante. Ela falando que ela come sem sentir. E aí eu queria até comentar sobre isso. Porque eu acho assim, que dependendo da situação que você tá, do seu dia, da sua correria, você não come, você engole, né? Você não sente o gosto, a textura do alimento, o cheiro, você não observa a cor do alimento, você não sabe nem o que você está comendo. E o nosso cérebro, para ele perceber e criar os neurotransmissores associados à saciedade, ele precisa de todas as informações sensoriais. Seja visão, olfato, paladar, tato. Então, se a gente consegue mandar todos esses sinais para ele e saborear a comida, comer de forma devagar, né? Igual minha mãe falava quando eu era criança, para mastigar 30 vezes antes de engolir. Porque a gente leva aí um tempo de 20 minutos para o nosso cérebro mandar um sinal para o nosso estômago de saciedade.
Então, se você primeiro estimula o seu cérebro, que é o criador da realidade, né? Interna e externa, com todos os seus sentidos, você com certeza primeiro vai observar a sua comida, vai conseguir decidir de forma consciente o que comer, né? Vai apreciar e você vai ter o tempo de resposta de acordo com o equilíbrio do seu corpo. Então, você não vai comer além daquilo que você precisa. Porque quando você come sem sentir, muitas vezes você come um volume maior de comida, não necessariamente com valor nutritivo, mas um volume maior, e você parece que não tem saco sem fundo, né? Que a gente fala, parece que você tem que comer além do necessário. Então, uma observação que eu acho muito legal da gente pontuar, que é essa questão de perceber o alimento, de sentir o alimento. Sim, com certeza. E aí a gente entra, né, num ponto, nessa questão de não perceber, você não se dar conta, né, que você está comendo ali exageradamente e tal. Entra num ponto que a comida, ela pode ser, dessa parte total emocional, né, alimento para a alma. Como assim, né, alimento para a alma? Então, se te falta alguma coisa... Então, se de repente faltou o amor do pai ou da mãe, se de repente você teve uma perda, né? Uma perda pode ser uma perda material ou pode ser uma perda de um ente querido. Então, é como se realmente tivesse um buraco e aí a todo instante você está tentando encher esse buraco. Então, você está ali comendo, você não sente o sabor, você não se dá conta da quantidade, mas você tá ali, o seu corpo tá absorvendo. Fisicamente, ele está absorvendo aquilo. Então, apesar de você não ver o fim, de você comer exageradamente, né, o seu corpo, ele vai receber todo esse alimento e você muitas vezes não se dá conta. Então, é importante a gente entender também que às vezes a comida, ela também é o alimento, não só para emoção pontual, né? Que às vezes é um dia estressante, às vezes é um dia que você está triste, mas ele pode ser também um alimento para uma necessidade maior, para algo que você vem tentando preencher e muitas vezes está oculta lá no seu inconsciente, está oculta lá porque você era criança e você não entendeu, né, essa perda, você não soube identificar, você não soube representar, mas a comida foi a sua amiga naquele momento. Então entra muito nessa questão do comer e não perceber. Mas o nosso corpo, ele vai absorver e isso é visível, né? Muitas vezes, o excesso de peso ou sobrepeso. Aqui entra até mais a questão de quem tem compulsão, né, alimentar. E aí entra também um ponto importante de comentar aqui, que você falou da questão dos sentidos, né? É a forma que a nossa mente, ela recebe a informação. É através dos sentidos. Então, é como se fosse ali a passagem, né? Então, existe o fato no externo, tem a nossa mente, mas como que a nossa mente ela reconhece a informação? E aí entra através dos sentidos. Então, se em algum momento da sua vida você sentiu rejeitado, por exemplo, você foi buscar, né, esse amor, como que a sua mente entendeu que a comida poderia ser o amor? Através do cheiro, né? Através, de repente... de algum alimento específico. Então, quando você lembra de um determinado bolo, ou quando você lembra, né, de um doce, algo assim. Então, os nossos 5 sentidos, né, visão, olfato, tem é como se ele codificasse, né, como se ele decodificasse isso para nossa mente. Então, os nossos sentidos, eles têm essa função. Só que, às vezes, ele não interpreta da maneira mais favorável. Ele vai interpretar, mas pode ser que não interprete de uma maneira que seja tão conveniente, né? Pode ser que seja de uma maneira prejudicial. Então, no caso de uma pessoa que, né, de repente, teve uma perda, ou busca, né, o amor do pai ou da mãe, nossa mente entendeu, interpretou isso, e hoje você sofre as consequências de uma má interpretação de anos atrás. Então, ter essa clareza também é importante para quê?
porque é o autoconhecimento, né? No fim das contas, precisa de se conhecer, entender, aceitar a nossa história, para conseguir aprender a lidar com tudo isso, né? Afogar as mágoas, comida, bebida, qualquer Comida e tipo de bebida. vício. Qualquer O tipo de Roberto vício. colocou. Pode ser compra, pode ser drogas, pode ser álcool, pode ser sexo, pode ser comida. Então, envolve qualquer tipo, na verdade, de vício, né? A forma é a mesma. Agora, dependendo do ambiente, como você comentou, né, Ana, é a representação que a gente vai dar, Sim. né? E eu queria até trazer uma Legal. outra colocação que meu tio Luciano colocou aqui. E eu estava vendo se a gente ia até chegar nesse ponto, e ele colocou aqui que Legal. na antiga Grécia, os filósofos achavam que o estômago era o centro do raciocínio humano. Vejam bem o link, né? Alimentação e equilíbrio mental. A gente sabe, a gente fala que na verdade é o cérebro, estômago e intestino. Nós temos aí milhares de neurônios, né, no nosso estômago, no nosso intestino e no nosso cérebro. A gente realmente fala, por exemplo, que a nossa flora bacteriana, ela influencia na nossa saúde mental. Nós temos diversos estudos publicados na Nature, na Science, em diversas revistas de alto impacto, que mostram que o tipo de alimento que você consome, o tipo de flora intestinal que você tem associada a esses alimentos e também ao seu estilo de vida, influenciam na sua saúde mental. E quando a gente fala de saúde mental, é saúde emocional também, porque toda emoção, sentimento começa aqui, através de pensamento, de produção de neurotransmissores, dessa emissão de sinais por todo o corpo. Então, é um link que, assim, não está separado, a gente acha porque tem a separação corporal do órgão, mas não está separado, está tudo conectado, né? Não, é tanto que assim, se você passa, por exemplo, por uma situação de estresse, por exemplo, você passou um nervoso, uma situação externa no mundo, vamos dizer assim, o que acontece internamente acontece no seu corpo todo, né? Então, a questão do cortisol, por exemplo, não tem como, tanto na nossa mente como no nosso corpo, tudo que acontece, outra questão também do sono, tudo isso, se você não tem uma boa noite de sono, o problema pode ser externo, pode ser um barulho, pode ser uma iluminação, mas tudo acontece também no interno, então não tem como estarem desconexos, é uma coisa só, que acontece na mente, que acontece no corpo, é uma coisa só, né? Corpo e mente formam um único sistema, com certeza. Apesar de acreditarem por muito tempo que não, né? Que eram coisas totalmente separadas, mas não, é uma coisa única. Tanto que, assim, se você quiser mudar o seu humor, por exemplo, você pode começar mudando a sua postura, a sua fisionomia. E o contrário também, né? Então, se você quer... se você não tá legal e você mudar o que você tá pensando, automaticamente você também muda a sua fisionomia. Então é uma via de mão dupla. Uma coisa complementa a outra, por quê? Porque como você comentou, não começa aqui e termina aqui, é um ciclo. E eles estão ali, indo e vindo o tempo todo, né? Isso é muito bacana, né? A Keninha colocou uma expressão que é verdade, né? Eu achei engraçado, mas é verdade, da expressão quando a gente está enfesado, né? E aí você fica incomodado com tudo, porque é aquela constipação intestinal, né? E tá conectado, com certeza. É muito... Como altera o humor, né? Como demais! isso influencia no humor. Nossa, a gente fica muito estressado. Muito, muito, com dores de cabeça, muitos reflexos, né? Muitos resultados disso. Então é uma coisa só. A Josi está falando da PNL, da questão da fisionomia, o corpo fala, né? A gente fala muito sobre isso. Então não tem como, tá tudo interligado e sempre vai estar. E que bom! E que bom, porque quando a gente entende que tá tudo interligado, automaticamente o que a gente pensa? Somos os únicos responsáveis por mudar a nossa realidade. Que bom que tá tudo ligado, que bom que a mente tá ligado com o intestino, que tá ligado com o nosso corpo, que tá ligado com o mundo exterior, que bom que tá tudo ligado.
Porque aí você tem o poder, né, e a capacidade de agir. A gente volta, né, a falar, porque apesar de ser tudo interno, o que materializa tudo isso? O que realiza tudo isso? É a ação, é o combustível. Você pode ter todas as ferramentas, mas você precisa do combustível. O que é o combustível? É a ação. Então, você só saber é ótimo, o conhecimento ele é incrível, mas o que vai gerar o resultado de tudo é a ação. Então, e como agir, Nani? Vamos dar as estratégias agora. Usando olha, a melhor forma que eu de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já vi, de tudo que eu já testei, das pessoas que eu já ajudei, que eu mais vejo que realmente funciona é usando as emoções. Porque hoje, uma pessoa que tem dificuldade de se controlar na alimentação, uma pessoa que ela tem dificuldade ali de dizer não num momento, que era, né, ela diz sim no momento que ela era para ela dizer não, porque ela tá usando as emoções, mas ela está usando as emoções de uma forma que não está favorecendo. Como usar a emoção de uma forma que vai nos favorecer? É você pensando na recompensa do depois. A longo prazo, né? E às vezes o longo prazo, Ana, não é assim, um ano. Às vezes o longo prazo são 3 dias, 5 dias. Às vezes o longo prazo é 1 semana. Então, assim, naquele momento que você vai ali ceder a um alimento, a algo que não favorece, né, a sua saúde, a sua longevidade, você quer comer por quê? Porque você quer se sentir melhor, porque você está estressado. Mas se você pensar, desculpa, a gente costuma falar que é a dor imediata, uma pequena dor imediata para um grande prazer tardio. O que é um grande prazer tardio? É tudo aquilo que você quer realizar. Então, tudo aquilo que você quer sentir de positivo e que vale muito mais a pena do que aquele prazer momentâneo. Então, o prazer momentâneo, quando você come ali, você vai sentir um prazer. Você vai se sentir bem, você vai se sentir mais relaxado, talvez. Só que aquilo é momentâneo. Se você falar não para o momento, se você falar não naquela hora, mas depois você tem mais energia, mais disposição, mas você vê que seu sono melhorou, que também tudo isso influencia. Não todas as outras coisas boas que você vai colher por você ter dito não naquele momento, a emoção também está associada nesse momento. Vou trazer aqui pro emagrecimento, né? Quem quer perder peso, quem está num processo de emagrecimento, quando você tá ali na hora, você fala não. Não é fácil você falar não para o alimento que você está acostumado a comer todo dia. É difícil a princípio. Só que quando você vê o resultado, por exemplo, 1 semana, aí você vê que você emagreceu 1 quilo, 2 quilos, ou que você entrou numa roupa que você não entrava mais, ou então que você, ao invés de 3 quilômetros, você andou 4 quilômetros, seja lá qual for. Tudo isso por quê? Por conta dos nãos que você falou, os pequenos nãos que você falou, a recompensa emocional que você tem, ela é muito maior. Ela é muito maior. É como se você falasse assim, né? Quando você come o alimento, você tá ali liberando dopamina. Você liberou, né? A dopamina. Naquele momento que você tem que falar não, é como se você falasse assim pro seu corpo, ó, eu não vou te dar essa dopamina agora, mas fica calmo que daqui 3 ou 4 dias eu vou te dar muito mais. Fica calmo. É como assim, ó, filho, você prefere ganhar uma bicicleta ou você prefere ganhar um carro? Então, daqui 4 dias eu vou te dar um carro, mas segura um pouquinho, agora você anda um pouquinho de a pé. Como se você falasse isso, a recompensa é muito maior, na hora vai doer um pouquinho, mas a recompensa, as sensações de bem-estar, tudo que você vai sentir de bom e de positivo vale muito mais a pena. Só que você tem que pagar o preço ali naquela hora. Você tem que pagar o preço, você tem que falar não agora. Você tem que segurar ali, mas vai valer a pena. E várias mensagens que eu recebo, na hora que a pessoa vê o resultado, a primeira coisa que ela fala assim, Nani, não vale a pena
comer aquele doce que eu como todo dia. Não vale a pena, né, eu ceder aquilo ali. Ou valeu muito a pena eu ter dito não, porque agora eu tô me sentindo muito melhor. Agora eu tô me sentindo... Então, emocionalmente, quando você sente o resultado, é uma enxurrada de dopamina que você libera ali pro seu corpo. E aí, ele entende que aquilo é muito melhor. Porque apesar de você ter falado ali vários nãos, o resultado daquilo que se acumulou e que foi positivo é muito maior. Então, Com certeza. né? Então, assim, uma solução é você deixar para comemorar e sentir as emoções positivas daqui a alguns dias ou daqui a uma semana, que vai valer muito mais a pena. Seu corpo, ele vai é garantido que você vai liberar essa dopamina para ele. E ele vai reconhecer, e ele vai agradecer, e ele vai entender que valeu a pena. E aí você criou um novo ciclo. Você criou um novo ciclo, porque naquele momento, quando for para você escolher o alimento, se você lembrar de como você se sentiu com o resultado que você teve, a emoção boa que você sentiu, você vai falar, não, eu prefiro toda aquela sensação que eu tive semana passada do que essa daqui. Eu já sei o que essa aqui me proporciona. Eu já sei que não vale a pena. E nesse momento, você criou um novo caminho na sua mente. Então, você começa a desfazer aquele caminho e começa a fazer um novo caminho. E lógico, neurociência, a gente precisa repetir, até que isso fique no automático, até que isso se torne algo normal, natural, né? E que compensa muito mais, né? A Kátia tá falando, estou passando isso agora, falo não para vários alimentos. Isso. E fala não, Kátia, focando no que você quer realizar, em como você quer se sentir, não sei quais são os seus objetivos, mas quando você for falar não, não fala não pro alimento, fala sim pro seu resultado, fala sim para o que você quer realizar, fala sim para as coisas que você quer, para como você quer sentir, entende? Então fala, não é um não para o alimento, mas é o sim para você, é sim para as coisas que você quer realizar, para como você quer se sentir, associa a tudo isso, que aí a caminhada se torna mais leve, mais tranquila, mais gostosa, mais prazerosa, né? O pessoal tá comentando, pode ler, Ana? Tá, tô adorando a participação, claro, Nani. Né? Comecei essa semana, fico feliz porque estou vendo o resultado. Ai, que legal. A ideia de comer até um pouquinho do que não é muito saudável é válido? Por exemplo, ao invés de comer uma caixa inteira de bombons, eu como apenas um. Essa pergunta, né, aqui, quem que fez? Ah, do O Felipe. Uhum. E aí é muito bacana, porque a gente trabalha, eu trabalho dentro dos processos, o quê? Os perfis comportamentais. Então, existem pessoas que elas são mais pacientes. Então, as pessoas que elas são mais pacientes, o que elas vão fazer? Elas vão querer evoluir gradativamente. Então, eu vou querer... Se eu comia 10, amanhã eu como 9, depois de amanhã eu como 8. E assim eu vou evoluindo. Se eu não fazia exercício nenhum, eu vou começar com uma caminhada, depois eu vou trotar, depois eu vou passar a correr. Então essas são as pessoas pacientes. Funciona para muitas pessoas. Existem pessoas que elas são mais... É um perfil que a gente chama, né? Competitivo. Não com os outros, mas com ela mesma. Então é aquela pessoa que ela já gosta de ser radical. Ela já quer, não, se eu for para fazer, eu já quero um resultado rápido, eu já quero parar, eu não quero comer doce por um mês, eu já quero começar correndo. E aí, o que é válido? É o que funciona para você. Então, se você é uma pessoa que você gosta de ir evoluindo aos poucos, ótimo, o seu resultado ele vai ser aos poucos. Se você é uma pessoa que você gosta de resultado rápido, você é focado em resultado e você quer tudo, né, para ontem, ótimo. Então, você pode ser radical, não tem problema. Agora, você precisa conduzir os seus pensamentos o quê? Porque não pode ser tudo ou nada. A pessoa que ela tem, né, esse perfil de ser mais competitivo, ela quer assim, tudo ou nada. Ou eu vou para fazer dar certo e ao mesmo passo que eu faço tudo, eu não faço nada. Então, tem que trabalhar a mentalidade nesse caso, para quê? Porque você vai ter um resultado muito rápido, mas você não pode gastar os 100% da sua bateria
em um dia No só. primeiro 10 quilômetros, né? Nos primeiros 10 Agora- quilômetros. Exatamente. E aí eu acho que também tem a questão da frustração quando essas pessoas que querem resultados muito rápidos, se esse resultado não vem, né, como o esperado também, tem a frustração e muitas vezes elas abandonam aquela perspectiva ali. Então, eu sou da paciência, eu sou muito gradativa, assim. E o que eu tento trazer para mim, Nani, é que assim, não existe alimento proibido para mim, mas eu sei fazer as minhas escolhas, sabe? Nossa, Eu consigo escutar o que o meu corpo tá pedindo também, porque a meditação me trouxe isso. Nossa, E assim, muito eu bom. posso falar que eu reduzi muito o meu consumo de açúcar por ter consciência de que antes era um hábito, não que o meu corpo estava pedindo também, mas era um hábito que eu tinha de almoçar e ter um doce. E aí, quando eu fui percebendo que o meu corpo não pedia aquilo, ele não pedia aquele doce. Né? Eu fui sentindo, fazendo as minhas escolhas, eu não como doce depois do almoço mais. Então, eu consigo escolher também de acordo com o que o meu corpo pede, com o valor nutritivo, né? Para mim, funcionou essa paciência, como você foi falando aí. Legal. E é interessante, né? Porque isso é comum, né? As pessoas terem o costume de comer, almoçar e depois comer um doce. E muitas pessoas, elas têm esse costume e nunca sequer questionaram o porquê tem esse costume, o porquê tem essa necessidade. Simplesmente fazem, simplesmente continuam, né? Simplesmente tem esse costume e nunca questionaram por que eu posso almoçar e ficar sem um doce? Por que eu posso ficar sem um doce? Você pode porque você não precisa desse açúcar, você não precisa desse estímulo. Mas às vezes nunca questionaram, né? Então, aqui com relação à frustração também que você comentou, é muito normal que a pessoa acaba desistindo, porque a gente não tem o controle dos resultados. Você pode fazer tudo certo, você pode se alimentar, você pode se hidratar, você pode fazer tudo certo. Mas você não tem o controle do resultado. Só que quanto maior o seu esforço, maior é a expectativa. Quando você se dedica muito, quando você é muito radical, é normal que você crie uma expectativa muito alta. E aí, certamente, se você não tem o resultado, não é mediante o seu esforço, mas é mediante a sua expectativa. Então, não vem um sentimento que não valeu a pena, de que todo o esforço foi em vão. E na verdade não foi, porque você está construindo. Então, ainda, né, que você precisa ser, você pode ser radical, não tem problema, mas tem que estar alinhado, por isso que um acompanhamento é importante. Por quê? Porque precisa dessa clareza de que, bom, eu tô dando o meu melhor, mas o resultado pode ser que não seja conforme o esperado. Tá acabando a Nani, live, a gente né? tem menos de 1 minuto. Ai, meu Deus. 30 segundos. Eu queria te agradecer e eu acho que a gente tem que ter uma segunda live. A gente pode combinar mais pra frente. Teve muita participação. Foi fenomenal, assim. Obrigada mesmo. E, deixa eu só fazer uma proposta pro pessoal. Eu vou colocar uma meditação de alimentação consciente depois da nossa live. Tá no YouTube e tá aqui também. Dá seu recado, Nani. Um beijo, gratidão. Vamos marcar a próxima. Foi incrível. Gratidão, pessoal, que tá